Entrevista. Cultura Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h21. Bom dia. Agora a gente vai começar aqui a entrevista do dia. Hoje, então, segunda-feira, dia 8 de abril. Vamos começar a entrevista com Marcos Antônio de Almeida Pena, que veio, então, trazer detalhes sobre a Orquestra Infanto-Juvenil de São Mateus do Sul, que está na sua segunda etapa. Hoje, então, segunda-feira, dia 8, né? Marcos Antônio de Almeida Pena, ele veio conversar com a gente, trazer detalhes a respeito dessa orquestra, que já começou aqui em São Mateus do Sul e está na segunda etapa, a Oissamas. É isso mesmo, Marcos? Bom dia. É isso mesmo, com uma ressalva. Bom dia, Veri. Veri, quando você falar do meu nome... Marco. Não coloca o S, por favor. Eu falo Marcos, né? E é Marco. Isso, eu observei que aqui na região de São Mateus você usa muito com S, né? E na minha região, em Santa Maria, é muito sem S. Então, eu sinto isso aí. Mas tá bem. Muito bem. Eu quero agradecer sempre o espaço que eu tenho da Rádio Cultura e da equipe também, sempre muito bem acolhido aqui. Muito obrigado. E também agradeço o pouco tempo que eu estou estabelecido na cidade, um ano e um mês, né? Eu sempre fui muito bem recebido, né, em várias instâncias da sociedade local, e eu agradeço muito e fico muito grato, então, por isso, né? E também sobre o nosso projeto Oissamas, como ele teve uma repercussão, está tendo uma repercussão na cidade e região, né? E eu fico muito grato, contente com isso. Nós estamos mexendo, provocando a sociedade. E um dos pilares dos nossos propósitos, objetivos, é justamente o resgate cultural, né? E a gente tem observado muitas famílias que chegam para nós ou interessados no projeto ou mesmo que se matricularam. Tem famílias que tem seu avô, enfim, bisavô, avô, tio, que tocava violino, né? Inclusive até que eu ouvi falar que tocava também em grupo que também tinha violoncelo e contrabaixo, sabe? Então eu observei e isso houve no passado das gerações uma ruptura, não houve uma continuidade, né? E eu estou propondo a isso com o meu laço profissional, minha experiência e a minha paixão por isso, por orquestra enfim, e pela parte cultural. Eu estou me propondo a fazer isso e ser o mentor e o coordenador desse projeto, né? E é muito bacana, né? Porque muitas pessoas não conheciam e acabaram, então, sabendo mais, até através dos meios de comunicação aqui, que ia começar esse projeto aqui em São Mateus do Sul, Oissamas. E como você falou, teve muita repercussão, muita procura. E agora, eu queria saber, tem muitas pessoas que mandaram pra gente, mas quem que pode participar? É pra homem, pra mulher, pra criança, pra pessoa de meia idade, é pra todo mundo? Como que tá funcionando? Então, a partir de 7 anos. Então, é uma faixa etária bem ampla, né? Tem crianças, adolescentes e jovens e adultos participando, né? Uhum. Tá.
E eu queria saber também onde que estão sendo feitas essas aulas, né? Porque assim, muitas pessoas perguntaram, tá, mas tem um local específico, aonde que o pessoal pode ir procurar mais informação? Aonde que essas aulas estão acontecendo? Então, atualmente, neste início do projeto, está ali na paróquia Perpétuo Socorro, sala 1, ou às vezes na sala 2. Principalmente a sala 1, que é ao lado da secretaria ali da paróquia. E é um local ali também de fácil acesso, né? Sim, então é bem tranquilo. As vagas, Marco, elas são limitadas? Porque assim, tem muitas pessoas que dizem assim, tá, mas todo mundo quer fazer violino ou tal. Tem um número específico, como que isso acontece? Então, nos violinos ainda temos 2 vagas. E viola clássica, violoncelo e contrabaixo são vagas limitadas. Esse limitadas tem a ver também com a porcentagem na orquestra dos tipos de instrumentos, né? O instrumento quanto maior, mais grave, é menos quantidade na orquestra. Por exemplo, se eu tenho 4 contrabaixos, eu vou precisar uns 15 violinos, mais ou menos. Porque os violinos eu divido em primeiro violino e segundo violino, que tocam coisas diferentes, né? Que combinam, mas coisas diferentes. Então, eu divido o primeiro e segundo violino, né? Então, eu não posso ter, assim, por exemplo, 4 contrabaixos e 4 violinos. Não dá um equilíbrio bom, entende? Então, o instrumento maior, que é mais grave o som, é menos quantidade, né? Por exemplo, 4 contrabaixos, 5 violoncelos, 6 violas, 7 segundos violinos, 8 primeiros violinos, entendem? Sim. Então, existe uma proporção aproximada, né? Aproximada. Sim. Claro que isso pode ir aumentando, né? Quanto mais pessoas participarem, melhor ainda também. Bom, claro. Sim. Né? Então, nesse início que nós estamos montando a orquestra de cordas, né? Então, nós já temos o início com os violinos e ainda temos 2 vagas, né? Aí depois, a gente ainda não sabe quando vamos abrir novas turmas para violino. Mas ainda as turmas que tem, ainda temos 2 vagas, né? E agora, então, nessa nova etapa, implantando novos instrumentos, que são esses instrumentos de arco, além do violino, né? Viola clássica, que é um pouquinho maior que o violino, um som um pouquinho mais grave. Aquela cordinha fininha do violino não tem na viola. E a corda mais grave da viola não tem no violino, entende? Então, o som da viola é um pouquinho mais grave, que se aproxima do violoncelo. O violoncelo é aquele que toca entre as pernas, sentado. Tem que ser sentado, né? Ele é maior também. Ele é maior, mais grave e tal. E o contrabaixo é aquele que pode tocar ou em pé, como é muito usado o baixo acústico na música popular, em pé, ou na orquestra você usa sentado em cima de um banco alto, daqueles bancos de bar, né? Entende? Então, o contrabaixo, que é o grandão mesmo. Antigamente falava rabecão, né? Que é a rabeca grande, né? Assim. E, então, esses instrumentos que são são menos conhecidos, né? E mais raros, assim, né? Vamos dizer assim, né? Então, e é muito importante para dar, na formação da orquestra, para dar os sons mais graves, né? Mais grosso, vamos dizer assim. Dá esse equilíbrio, né? Essa harmonia. O equilíbrio, isso aí. E os dias? Tem os dias específicos de aula? O pessoal comentou com a gente assim, mas será que tem aula no final de semana? Tem aula só à noite? Quais são os horários? Então, nos violinos, nós estamos com turmas quarta e quinta-feira. Temos 3 turmas quarta e quinta-feira, né? Quarta e quinta, 19 horas e quinta, às 15 horas também, né? Essas 3 turmas. E estamos abrindo novas turmas também para viola, violoncelo e contrabaixo. Ainda não temos ainda a definição, mas em torno de sexta-feira, 19 horas, é um dos horários, e sábado pela manhã também nós estamos abrindo também. Então, aqueles que têm mais dificuldade durante a semana, que já nos procuraram, inclusive gente que estuda e trabalha, sim, né? E que poderia só sábado, né? E sábado à tarde, às 2 horas, a gente junta todos, entende? E então os outros instrumentos que tem em outros horários, aula de instrumento, violoncelo, contrabaixo, vão juntar com os outros dos violinos sábado às 2 horas, das 2 às 4.
E aí começam a praticar todo mundo junto e conhecer também um pouquinho dos outros instrumentos, né? Sim, tocar junto e... Assim. Pra ir se afinando, né? Como dizem. E eu queria saber o que é o 30D. Eu ouvi falar que tem um negócio lá chamado 30D. O que é isso? Então, a gente observou, né, na primeira campanha, né, da primeira etapa, que foi o lançamento e a campanha para as turmas de violino e tal, que muitos a gente sentiu a necessidade deles de experimentar, de conhecer mais, de ter um tempo, vamos dizer assim, para ver se vai gostar, se vai se adaptar, né? Porque muitos estavam em dúvida, né? Seja a questão de comprar logo um instrumento e tal. Então a gente está oferecendo uma experiência por 30 dias, sem precisar comprar um instrumento. Nós vamos fornecer esses instrumentos por 30 dias. Então, a pessoa que está interessada, ela se inscreve, paga durante um mês, né? E aí tem essa experimentação durante um mês, né? E nós emprestamos o instrumento, né? Aí depois ela define se quer seguir, então aí faz o nosso plano anual, né? E é bacana, né, Marco, porque assim as pessoas podem conhecer o instrumento, saber se realmente vai gostar, se é aquilo que ela quer, porque acredito que tem muitas pessoas que às vezes têm esse interesse, mas tem aquele receio, mas será que daí eu vou investir, vou gastar, né? Então assim já conhece um pouquinho mais como que funciona. Sim. E nós estamos também oferecendo para os outros instrumentos também uma aula experimental, né? Então estamos convidando vocês para sábado próximo agora, às 14h, na paróquia Perpétuo Socorro, uma aula experimental. Vá conhecer o professor, conhecer a didática do professor, conhecer a metodologia usada, conhecer os colegas, os outros instrumentos, experimentar, inclusive experimentar mais de um instrumento, né? Experimentar o violoncelo, a viola clássica, o violino, a diferença do violino para a viola clássica, que é pouca diferença, toca da mesma maneira, né? Já o violoncelo já é uma diferença maior, né? O instrumento é bem maior, mais grave, né? E então essa diferença entre os instrumentos, os interessados podem então aparecer lá, sábado às 14h. E o pessoal me perguntou muito para mim conversar quando viesse conversar contigo aqui, né, presencialmente, para perguntar como que as aulas, elas são mais teóricas nesse primeiro momento, depois vai para a prática, ou desde a primeira aula ela já começa na prática, você já vai vendo como que funciona então o instrumento. Você pode contar um pouquinho mais a respeito disso, Marco? Sim, na verdade a gente começa tudo junto, né? Mas muito com calma, a questão da preparação, sentir o corpo, né? Esse sentir o corpo é importante, porque muitas vezes o aluno quer fazer certo e aí usa às vezes a musculatura a mais do que deveria, então fica tenso, né? Entende? Então o importante é sentir o corpo, mesmo antes de ter um instrumento, né? A gente faz a questão de sentir a postura corporal para receber o instrumento. Então a gente faz várias preliminares até então segurar no arco do instrumento, segurar um instrumento. Então tem todas essas preliminares que a gente faz tranquilamente, né? E aí naturalmente os alunos vão se ambientando naquele, né? Porque tem muitos instrumentos que quem não conhece, não sabe às vezes bem certinho como pegar, você fica tempos ali, né? Minutos, horas tocando, Sim. Pode até ficar dolorido, enfim, se machucar, né? Então tem toda uma técnica. Isso, exatamente. Então a questão é experimentar mais vezes e menos tempo cada vez que vai experimentar, vai praticar, por exemplo, em casa, né? Praticar mais vezes e menos tempo para o desgaste ser menor, né? Entende? Entendi. E aos pouquinhos ali. Aos pouquinhos, que nem doses homeopáticas, né? No início é importante isso aí, que não passe muito tempo entre uma prática e outra, né? Ou seja, várias vezes praticar, mas não esperar cansar, entende? Antes de cansar, né? Faz outra coisa e depois volta de novo. Então, e aos pouquinhos, né? Sim.
Até porque dizem que a música é exatamente isso, né? É para relaxar, para acalmar, é quase que uma terapia, né? Também. E sim, funciona também. Então a questão da musicoterapia e a educação musical, né, elas vão nesse ambiente de estímulo, né, e desafios também. E motivação, né? Com certeza. Sim. Soube também, por fontes seguras, que em junho vai ter novidades aí. Eu queria saber se você já pode adiantar alguma coisa. O que vai vir ali por junho? Eu não sabia que você ia já lançar uma surpresa aí. Já tem que contar pra gente. O que tá vindo aí de novidades? Bom, na verdade, dia 13 de junho, 13 a 16, nós estamos planejando o lançamento oficial, né? Que vai ser a primeira apresentação, assim, pública mesmo, né? E então nós vamos ter intensivamente 3 dias e meio de aulas, ensaios e seminários, palestras, e no final vamos ter então um grande espetáculo, né? Que vai ser o lançamento oficial, né? De 13 a 16, e aí 16, que vai ser um domingo de manhã, vai ser o concerto, né? E vamos ter aí professores convidados que vão dar as aulas, coordenar os ensaios e também vão tocar, né? Vamos ter o nosso parceiro importante, que é o filho, o Michael, que é professor de violino e viola e regente da Orquestra Jovem e consultor também em formação de orquestra jovem. Então eu vou dividir com ele a regência, né? Então algumas músicas eu vou reger e ele vai tocar, outras músicas ele vai reger a orquestra e eu vou tocar. Então, e vamos ter também professores de Curitiba, né? A professora de violoncelo, né? E o professor de contrabaixo também, que não é daqui, né? Então vamos ter, e interessante ver que os arranjos, né? O compositor que eu encomendei, ele está fazendo os arranjos pensando já, que eu conversei com ele, para que os alunos iniciantes possam tocar bem simples, né? E os professores vão tocar junto coisas mais difíceis. Então vai se tornar interessante para quem está tocando, né? Os alunos, aquele pertencimento daquele som que sai deles, né? Eles se sentem assim orgulhosos por eles estarem participando daquele som. E para o público é interessante, para a plateia, né? É possível, com alunos iniciantes, fazer um espetáculo. E outra coisa, velho, nós vamos ter convidados especiais. Vamos ter um solista no acordeon e um violão para tocar com a orquestra, né? E vamos ter também um coral. Olha que bacana. Vamos ter um regente de Canoinhas, o professor Diego, que vai reger, vai reger um coral. Então nós vamos depois falar como vai funcionar esse coral, como é que nós vamos formar. Que legal. E falando também sobre arranjo, eu soube que essa semana será entregue o primeiro arranjo, né, específico para ser trabalhado com os alunos, é isso mesmo? Isso, um conjunto, um pupurri, que a gente diz, de danças folclóricas gaúchas. E então a partir dessa semana já vamos começar a trabalhar esse repertório. E ele está trabalhando, está continuando a fazer outras obras, outros arranjos com aí as danças, as músicas polonesas. Você estava falando sobre os convidados de fora e tal. Eu soube também que no projeto tem professor de fora. Sim. Para que aula que eles estão participando? Como que está acontecendo isso? Vai ser aulas que eles vão vir para cá? Vai funcionar um pouco online? Sim. Você pode contar mais um pouquinho? Então, eu fico diretamente com os violinos e viola clássica. E violoncelo e contrabaixo, não temos professor aqui, morando aqui. Então, professora Ângela, que é doutora em violoncelo, ela foi minha colega há muitos anos na Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente ela está em Curitiba, entre Curitiba e São Paulo, mais em Curitiba, e então ela vai vir presencialmente a dar aula em São Mateus a cada
mais ou menos 40 dias. E semanalmente ela vai atender os alunos virtualmente, né? Tá. Com atendimento online, né? E o contrabaixo também vai ser dessa maneira, né? Vai ser diferente do esquema do violino e da viola clássica. Muito bem. Você já está aqui há um tempo, como você falou, né, Marco? E qual é a maior dificuldade? Eu queria saber que você observa nesse início, então, desse projeto do Oi Samas. Então, a partir desse lançamento com um grande sucesso com as turmas de violino, agora com os outros instrumentos, então eles são menos conhecidos, né? E então nós vamos falando mais sobre eles, a diferença deles para a população e as famílias, e aos poucos conhecendo mais esses outros instrumentos, entende? Então nós começamos pelos violinos. Por quê? Porque a grande maioria na orquestra são os violinos, porque eu estou mais diretamente ligado a esse instrumento, então nós iniciamos com o violino. E por ser mais conhecido também, né? Mais presente, inclusive, nas gerações passadas, nas famílias de São Mateus do Sul, né? E então esse é um desafio e motivação para a gente, então, introduzir e difundir mais, divulgar mais esses outros instrumentos de arco, né? Que então são necessários para formar a orquestra de cordas, né? A gente está na segunda etapa, como você bem falou, e a gente já quer saber, né? O pessoal é curioso aqui em São Mateus do Sul. Já tem alguma coisa também em vista já para a terceira etapa? Então, é esse lançamento, né? Da jornada orquestral intensiva em junho, né? Então esse vai ser a grande expectativa que o público vai, né? Porque o projeto está sendo muito bem divulgado na cidade, né? Então aí eles vão ver os primeiros resultados, né? E as famílias e os alunos, né? Aquela expectativa deles terem a primeira apresentação pública, né? Então é interessante essa expectativa, enfim, tanto para as famílias envolvidas e para os alunos, né? E também para o público geral, que quer também ver os primeiros resultados dessa movimentação toda, né? E então realmente nós estamos iniciando, São Mateus, um grande movimento orquestral, né? Um grande movimento orquestral, e estamos propondo que São Mateus do Sul seja inserido nesse movimento orquestral brasileiro, né? Enfim, e com características bem próprias da região, né? Culturalmente nós nos propomos a resgatar as raízes culturais, né? Então o repertório, como falei, eu encomendei para o compositor que traga repertórios que tenham a ver com as raízes da região. Cultura daqui, né? Muito isso. bem. Nosso tempo, infelizmente, é curto, já está passando do horário, mas eu queria te agradecer, Marco, por você vir conversar com a gente novamente, trazer mais detalhes. É um assunto bem importante, bacana, que gerou muitas dúvidas também, então foi importante você voltar aqui, trazer mais, então, informações para a gente nessa segunda etapa, principalmente. E eu deixo a palavra aberta, principalmente para, se quiser colocar teus contatos também, se o pessoal precisar de mais alguma informação, como que pode entrar em contato contigo? Então, o nosso contato WhatsApp é 55 99 38 48 00. Vamos repetir? 55 99 38 48 00. Então, muito bem. Esse é o WhatsApp, né? Isso, WhatsApp. Isso. E encerrando, então, gostaria de anunciar a fundação de um instituto que se chama Instituto Nossas Raízes, e que São Mateus do Sul vai ficar na história desse instituto, porque vai ser a largada inicial desse grande movimento orquestral, e que vai ser dentro deste instituto que estamos fundando. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez, especialmente sua presença aqui, Marco, que veio conversar com a gente. É o Marco que tem uma vasta experiência em música, né? Como professor também de orquestra. Ele que é de Santa Maria, veio para São Mateus do Sul, trouxe toda essa bagagem, toda essa
vivência de música e tá, então, mostrando que realmente conhece muito e com certeza vai ser um espetáculo que eu já estou animada para ficar, para participar lá, para assistir vocês, com certeza. Muito obrigado, Veridiane, muito obrigado à equipe da Rádio Cultura, tá? Muito obrigado pela abertura sempre que nos recebe. Agora, 8h44, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já trazendo mais informações aqui no último bloco do Cultura Sul Notícias.